ata número 8. Ata número 8 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 13 horas do dia 29 de março de 1924, moderada pelo pastor Antônio Armindo Júnior, o qual deu começo aos trabalhos com hino e oração e a leitura da palavra de Deus. Em continuação, foi dada a palavra ao secretário a fazer a leitura da ata anterior, o que foi aprovado. Após esta, também foi lida uma ata extraordinária, que foi aprovada. E, em continuação, foi dada a palavra ao tesoureiro a fazer a leitura do relatório financeiro, que apresentou um débito de fevereiro de R$ 98.500, o que foi aprovado. Depois o moderador convidou quem quisesse de missória. Apresentou-se por carta o irmão Emonides Barreto e o irmão Augusto José da Silva. E Adelaide Faria Silva pediu à igreja para mandar as suas dimissórias. Eu não sei que palavra é essa. Significa alguma carta para entrar na igreja, né? Dimissória da Igreja de Boa Esperança, Estado do Rio, a unir-se com esta igreja, o que foi atendido. E também apresentou-se por carta Josino Ferreira Cabral. Em continuação, foi proposto que a comissão, mais uma vez, aconselhe os seguintes irmãos: Joaquim Franco, Sebastião Faria e Antônio Castanheiro a se fraternizarem com a igreja. Depois foi proposto que se faça uma coleta após a sessão e ao culto dos domingos, o que foi aprovado. E, na mesma ocasião, vi-se uma coleta que rendeu 2.400. E, não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador, pastor Antônio Armindo Júnior. Secretário, Pedro José de Faria. Vamos ver mais uma ata, né? Deu 3 minutos apenas esta. Ata número 9, da sessão extraordinária da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 13 horas do dia 15 de junho de 1924, que serviu de moderador o irmão Sérgio José da Silva, o que deu começo aos trabalhos com o hino e a leitura do Salmo, na verdade, 120, e oração. Em continuação, foi dimissionado a seu pedido o irmão João Rodrigues e apresentou-se por carta a irmã Adelaide Faria Silva e Augusto José da Silva, os quais foram aceitos. E o irmão Augusto com as condições de não fumar. Não fumar. Tem que parar de fumar, irmão. Mas, assim, ele prometeu. E depois foi autorizado ao irmão Sérgio escrever a vitória, a aceitação da professora, o que foi aprovado. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador,
Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria. Dá tempo para a leitura de mais uma, né? Ata número 10. Ata número 10 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 13 horas do dia 26 de abril de 1924, que serviu de moderador o irmão pastor Antônio Armindo Júnior, o qual deu começo aos trabalhos com hino, oração e a leitura de Mateus 7. Em seguida foi convidado o secretário a fazer a leitura da ata anterior, a qual foi aprovada. E depois foi convidado o tesoureiro geral a apresentar seu relatório, que apresentou um débito existente de R$ 288.200, isto do mês passado, e de presente R$ 80, mas mais ou menos, mais ou menos. E assim foi aprovado. Em seguida, o moderador convidou quem quisesse pedir ou apresentar dimissória. Pediu dimissória para a igreja de Sabino, o irmão Augustinho Gonçalves e esposa, e Nicolau Tunala e esposa. Não colocou o nome das esposas. E apresentou-se para dar profissão de fé a irmã Lídia Guimarães, solteira, com 13 anos de idade e brasileira, a que foi aceita para ser batizada na primeira oportunidade. Em continuação, foi proposto que a igreja comprasse 2 dúzias não sei o que está escrito aqui não, as quais custaram R$16.000. E assim foi aprovado. E também foi proposto que a ceia, 2 dúzias de cálices, porque está com 2 S aqui, os quais custariam R$16.000. E assim foi aprovado. E também foi proposto que a ceia do Senhor se aferisse ou acontecesse, de 3 em 3 meses a contar desta data. E assim foi aprovado. Isto sendo sábado da sessão, e depois foi proposto que se auxiliasse a irmã Ana Guimarães com R$60.000 para estudar no Colégio Vitória. E foi aprovado. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador pastor Antônio Armindo Júnior, secretário Pedro José de Faria. Então está aí a leitura dessas 3 atas, e os irmãos vão desculpando aí, porque tem algum momento que a leitura aqui é difícil, né? Mas eu estou fazendo isso para deixar aí registrada parte da história da igreja, que já está, como disse em algum momento anterior, já está se perdendo aqui nesses livros que estão se deteriorando.
Até a próxima.